A nossa entrevistada de hoje é goiana, é formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mãe de 2 filhos e atuou como professora na Academia Nacional de Polícia. Ela tem um currículo extenso. Há cerca de 14 anos atua como delegada da Polícia Federal. Já esteve à frente de grandes operações, como por exemplo a Cash Delivery em 2018 e a Opção C, representando a Polícia Federal em Madrid, na Espanha, no ano de 2016. Em janeiro de 2023, foi nomeada Superintendente Regional da Polícia Federal em Goiás. A nossa convidada de hoje é Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente. Delegada, seja muito bem-vinda. Este é um espaço que nós abrimos aqui na TV Alego para recebermos mulheres que fazem diferença no nosso estado, no nosso país, como é o caso da senhora. Estamos muito honradas com a sua presença aqui. Muito obrigada, é motivo de muita alegria estar com vocês e ter a oportunidade de representar essa atividade feminina em todas as áreas, sobretudo na atividade policial. Bom, delegada, a senhora já atuou em diversas áreas da Polícia Federal. Como que está sendo agora essa experiência como superintendente da corporação? E eu queria que a senhora falasse também um pouquinho da sua trajetória até chegar a esse cargo. Sim. Bom, estou como superintendente da Polícia Federal em Goiás, mas já estou lotada no estado de Goiás desde 2010. Né? Por ser goiana e por motivos pessoais, eu não quis sair do estado. Circunstância essa que acabou motivando a minha atuação em diferentes áreas e setores dentro da Polícia Federal, tanto no âmbito de polícia judiciária quanto polícia administrativa. E nesse leque de polícia judiciária, eu atuei em diferentes atuações criminais, previdenciário, trabalho escravo, tráfico de pessoas, pornografia infantil por meio cibernético. Atuei também na área de inteligência policial e por último, antes de assumir como superintendente, eu atuei na corregedoria, que era a única área que eu ainda não tinha atuado. Então, assumi como superintendente durante a pandemia por cerca de 3 meses e agora, em 2023, novamente como superintendente. Para mim é imensa honra e alegria estar no meu estado, poder colaborar com colegas que eu convivo há bastante tempo, desde 2010. Isso otimiza bastante o trabalho, então nós temos 2 ineditismos. O fato de ser goiana e assumir a superintendência, porque geralmente vêm colegas de fora para assumir a superintendência. Então, é novo essa questão de ser goiana e assumir dentro do próprio estado. E a questão de mulheres. Desde 1965, os superintendentes foram sempre homens. Né? Pela primeira vez assumi uma mulher, que na circunstância fui eu em 2020, e depois de mim foi a Cassandra, delegada Cassandra, e agora novamente eu assumi. Então é motivo de grande responsabilidade, alegria, mas sobretudo responsabilidade. A senhora já enfrentou alguma resistência por ser mulher dentro do trabalho? E também já emendo essa pergunta, por ser um ambiente majoritariamente masculino, como é aqui também na Assembleia Legislativa, como a senhora enxerga a atuação das mulheres no meio de tantos homens? Bom, quando eu cheguei, fiquei por um grande tempo como única delegada mulher. Né? Eu brinco que eu estou superintendente não por ser mulher, eu estou superintendente apesar de ser mulher. Né? Eu acabei me acostumando, eu nem me enxergo, para mim não existe essa diferenciação e eu acredito que por estar aqui há bastante tempo e os colegas conhecerem o meu trabalho, isso não é motivo de diferenciação. Mas fato é que existe sim um ambiente extremamente machista mesmo, cada vez menos, graças a Deus, mas na Polícia Federal como um todo nós temos 10% de mulheres. Em Goiás, eu até fiz o levantamento antes de vir, nós temos 18% do quadro de mulheres, 18% do quadro de policiais, 18% são mulheres. Bom, dentre esses 18%, onde estão essas mulheres? A maioria em atividades administrativas. A Polícia Federal, ela tem diversos cargos, né? Que é delegado federal, escrivão de Polícia Federal, agente, perito criminal e papiloscopista. A maioria dessas mulheres está ou no cargo de papiloscopista ou no cargo de escrivão. Por que essa diferenciação? Pelo interesse, são cargos que, em regra, não vai muito para a rua, né? Não vai muito para atividade externa. E nós verificamos, com base em dados, métricas, que
Por que esse diminuto percentual feminino? Porque não é aprovado? Não. Os índices demonstraram que os que são aprovados na primeira fase, eles seguem o mesmo percentual, 15% até a fase final. Isso nos demonstrou que a problemática está no interesse das mulheres ingressarem na Polícia Federal. E por quê? Porque relaciona-se muito a Polícia Federal com essa atividade ostensiva, essa atividade da parte de polícia judiciária e ostensiva. Temos sim, tem o GPI, que é um grupo especial, mas tem um leque gigantesco dentro da Polícia Federal de atividades que comportam muito bem a mulher, sobretudo porque hoje em dia não tem muito essa diferença, né, de isso é atividade de homem, isso é atividade de mulher. Quando a senhora fala também, é relacionada à questão de força também nessas operações? A Polícia Federal, ela não é como a Polícia Militar, uma polícia ostensiva, uma polícia que vai para a rua. Ela é uma atividade de polícia judiciária, é uma polícia investigativa. Mais inteligência. Ela é mais de inteligência, é uma polícia investigativa. Tem a parte ostensiva, sim, no cumprimento dos mandados judiciais, seja de busca e apreensão, prisão, né? Temos hoje em dia a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O que é isso? Temos todas as polícias hoje, dentro da Polícia Federal tem uma sala em que nós temos representantes da Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e DEPEN, que é a Polícia Rodoviária Federal. Todas as polícias, nós temos integrantes hoje lá. De que forma? Só para a atividade investigativa da Polícia Federal, não. Existe uma parceria, uma integração, né? Nós auxiliamos as outras polícias nas áreas que são de atribuição deles e eles nos auxiliam. Então, ora a Polícia Federal aparece, ora não. Mas existe uma parceria permanente de compartilhamento de dados, de informações. Ao assumir a superintendência da Polícia Federal aqui em Goiás, em janeiro, a senhora disse que via essa sua nomeação como uma oportunidade de cumprir propósitos. Quais são esses propósitos, delegada? De servir, principalmente, né? De servir aos colegas. Como eu sou goiana, antes de entrar na Polícia Federal, eu trabalhei no Tribunal de Justiça como escrevente, concurso público, depois no Ministério Público Federal, também concurso público. E aí passei na Polícia Federal, tomei posse no Maranhão e pude retornar para o meu estado de origem. De forma que estou aqui desde 2010. Em eu sendo daqui, eu entendo, porque o cargo de superintendente, ele é uma função, ele é temporário, né? Então, passando esse período, eu volto a ser delegada comum, igual os demais colegas trabalhando, mas esse momento é um momento de cumprimento de propósito no seguinte sentido, de servir tanto à sociedade goiana, que é a qual me incluo, né? Todos os meus familiares, enfim. E, sobretudo, oportunizar que colegas como eu, goianos, que não querem sair do estado, possam ocupar posições de destaque dentro da Polícia Federal no estado. E tem sido uma oportunidade extraordinária. Na verdade, muitas ações estão aparecendo. É a Marcela? Não é a Marcela, são os colegas. Somos uma equipe, absolutamente nada é feito sem conversa, sem participação. A turma, a maioria das decisões são tomadas de forma coletiva, porque são colegas que eu convivo há bastante tempo. Né? Então, eu entendo que... E aí, por que eu digo propósito? Porque eu já estava para outra área, eu estava estudando, finalizando um mestrado. Eu não imaginava assumir chefia quando eu fui convidada. E acabei aceitando. Qual é a área de mestrado da senhora? Do mestrado? É um mestrado profissional e a pauta é a Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável, né? Especificamente sobre instituições eficazes. E daí eu estava nessa área acadêmica, e aí surgiu o convite, eu aceitei e tem sido motivo de grande alegria. Bom, delegada, a Polícia Federal está entre uma das instituições mais respeitadas do Brasil. O que se deve tanto a essa credibilidade? Bom, eu estive recentemente num congresso no Chile, um seminário internacional de liderança feminina. E o que nós verificamos lá foi o seguinte: a maioria das polícias dos outros países, é raro, igual o Brasil, ter tão grande quantidade de polícias, né? Aqui nós temos polícia municipal, polícia estadual, polícia federal. Dentre essas, nós ainda temos polícia investigativa, polícia ostensiva. Então, o leque de polícias é gigantesco. Bom, qual a especificidade da Polícia Federal? Diferentemente dos outros países, na Polícia Federal, quando o profissional entra, ele já tem uma formação em algo. Como eu disse, dos cargos. Então, lá nós temos médicos, engenheiros, dentistas. O leque é gigantesco, né? Então, é uma polícia que ela acaba se tornando um pouco mais técnica, né? É uma polícia que, em Goiás, como conversávamos um pouco antes, é final de carreira.
quem está em Goiás já está, hoje eu verifiquei, nós temos colega que já eram policiais em 1980, aqui em Goiás. Isso é incrível. Eu falei, gente, 1980, eu nasci em 1980, o colega já era policial. Então, e por quê? São colegas que já têm tempo para aposentar e amam o que fazem. Estão trabalhando, estão no abono de permanência, estão trabalhando, tem a questão do limite da idade. Enfim, é uma polícia muito técnica e esse leque de opções, de atividades dentro da polícia mesmo. Eu acredito que isso seja um dos fatores que corrobora para essa pergunta, a resposta da pergunta que você... Certo. Delegada, a senhora nos contou no início que atuou em diversas áreas dentro da Polícia Federal. Sim. Qual delas a senhora ficou mais encantada e qual foi a mais difícil? Bom, cada pessoa tem uma habilidade natural, né? Um talento, um dom. A minha tendência é mais operacional. Eu gosto muito de investigar. Então, acaba que isso... Eu participo muito... Obviamente, o superintendente ele não tem conhecimento e nem pode ter das investigações. Mas eu tenho um especial interesse porque eu acho que é uma atuação mais efetiva no seguinte sentido, não pega pontual, né? Organizações criminosas, enfim. Bom, o que foi mais difícil? O que eu acho de enorme relevância? Pornografia infantil. Talvez porque eu tenha filhos, não sei. E daí, alguns fatos emblemáticos que eu tinha em mente, né? Alguns sofismas, eu pensava, mais meninas são abusadas. Não necessariamente. Nós verificamos muitos casos concretos em que meninos são abusados. E o pior dos casos, eu já cheguei a mencionar anteriormente, de um irmão que abusou de outro irmão. Né? É algo que é inimaginável. Então, você acaba tendo contato com a parte ruim do ser humano, frequentemente. Né? Então, mas é um mundo de conhecimentos. Eu aprendo muito, cada dia mais. Eu falo que na polícia não tem 2 dias iguais. É impossível. Em relação ao tráfico de pessoas, tem alguma história que a senhora pode contar pra gente? Então, o tráfico de pessoas, eu cheguei a trabalhar nessa área. Nós temos uma peculiaridade que o estado de Goiás, ele exporta muitas mulheres, né? Mulheres, enfim. E... até brincam, outro dia recentemente existe a parte de cooperação internacional dentro da Polícia Federal, que eu mencionei da representação regional da Interpol. Então, nós colaboramos com investigação de outros países e não só, recentemente tivemos até um curso, convidamos as autoridades locais para participar. Então, recentemente nós verificamos um aumento novamente da quantidade de mulheres goianas do estado de Goiás saindo, né? E aí você diz, quando você ouve elas, é uma situação de vulnerabilidade tão grande que ela não se sente como vítima. Ela diz, não, eu vou de novo. Porque temos diferentes casos. Temos o caso que há a clausura física, e é mais raro, mas temos os casos em que é prometido uma coisa, chega lá é outra coisa, né? Que eu acho que é a maioria, né? É a maioria hoje, né? Você fala assim, inimaginável com internet, mas existe a situação de vulnerabilidade. Essa mulher vai para lá, ela mantém a família aqui. Então, a dificuldade é porque você ouve a mulher e ela fala, não, mas eu vou de novo, eu preciso disso. É algo que a gente verifica muito também em trabalho escravo, que aí você fala, é trabalho escravo? Não, carvoarias, situações indignas, né, de trabalho. E a gente verifica que a vulnerabilidade é tão grande que ela acaba se tornando refém do sistema, infelizmente. Então, quando a senhora fala nessa questão da vulnerabilidade, a senhora está dizendo que muitas têm consciência que estão indo para o tráfico internacional no sentido da prostituição. Sim. E que entende isso como um trabalho. Entende como trabalho. Acontece que quando ela chega lá, ela não entende, isso tem sido demonstrado até nas conversas. Veja bem, você pode estar no país e não precisa estar sujeita a essa condição, né? Porque às vezes retém um passaporte, mas tem a embaixada, tem o consulado, ela pode ir lá, ela não precisa ficar nessa situação refém, né? Porque na maioria dos casos, a mulher, ela fica num local, no hotel, geralmente, e ela faz a questão da exploração sexual, mas esse dinheiro não vai para ela, vai para o intermediário, né? Então, nós temos intermediário aqui, intermediário lá, e daí, talvez por ausência de desconhecimento e por ser imigrante no outro país, então nós temos várias vulnerabilidades. O fato de estar em outro país, o fato da situação econômica, mas com o aumento do conhecimento e informando os direitos dessa mulher, ela faz o que ela quiser do corpo dela, mas que não seja numa situação tão de exploração mesmo. Delegada, eu trabalhei muito tempo como modelo e circulava muito no nosso meio, inclusive era um dos meus medos de viajar para fora do país na época, que muitos contratantes te contratavam como modelo,
mas quando chegava lá era outra situação, era para prostituição. Isso realmente acontece muito? Acontece, né? E às vezes não só para prostituição, mas vamos lá, contrata como modelo, mas a condição sine qua non para você entrar no sistema é às vezes esse assédio, né? Isso em todos os países, não por menos que dentro da Polícia Federal hoje nós temos o PF por Elas. O PF por Elas é um trabalho que é feito para essa conscientização do que é assédio. Que o assédio ele tem inúmeras modalidades, formatos ele pode ser. E cada vez mais tem sido difundido isso para minimizar as probabilidades de acontecer, mas com certeza ainda existe sim. Delegada, eu estava dando uma olhadinha no currículo da senhora e vi que a senhora teve uma experiência como representante regional da Interpol. Confesso que fiquei bastante curiosa. A senhora pode falar como que foi essa experiência? Ela é muito válida e eu acho... Por isso nós fizemos recentemente um seminário Longa-Manos. O que é? Explicando as possibilidades, as ferramentas que existem de cooperação internacional, né? Você pensa que pode ser só na atividade policial? Não. Questões humanitárias também, desaparecimento de criança, modus operandi de crime. Então nós temos difusões, amarela, roxa, isso aí... Poucos têm conhecimento e recentemente fizemos um seminário convidando juízes, promotores, policiais para demonstrar como nós podemos colaborar com essa participação. A representação, o que ela até mudou de nome, na verdade, é Núcleo de Cooperação Internacional hoje. Por quê? Porque ele é mais do que Interpol. Hoje nós temos Europol, Ameripol, né? Então, iniciou-se com a Interpol. E um caso peculiar e de grande... alegria para nós é que pela primeira vez em toda a existência da ONU, um brasileiro está candidato a secretário-geral da ONU, secretário-geral da Interpol, que é o delegado Urquiza, que hoje é o diretor, né? É um fato inédito, nunca foi um brasileiro. E isso é motivo de alegria porque a Polícia Federal ela tem atuado muito, né? Nós tivemos casos recentes das Goianas, da Mala, que a Polícia Federal atuou. Tivemos a prisão daquele advogado que colocaram fogo na clínica de estética da esposa. Então, a Polícia Civil presidiu a investigação, mas precisávamos localizar ele estava em outro país. Então, a Polícia Federal auxiliou a Polícia Civil nesse elo das polícias com outro país, seja cooperação policial, troca de informações de inteligência ou mesmo produção de material probatório para assegurar que aquela imagem não seja apagada, né? Imagem, câmeras ou alguns dados. Então, tem sido crescente essa demanda internacional. Agora, já entrando também nessa questão, continuando falando sobre a questão internacional, a Polícia Federal trabalha muito em relação à questão do tráfico de drogas. Sim. Seja dentro do país até o tráfico internacional. Mas parece que é uma guerra que não é vencida, né, doutora? A impressão que a gente tem é essa. O que a senhora traz para a gente de informações sobre o combate ao tráfico de drogas, que traz tantas mazelas às drogas para a sociedade? Sim. E aí nós temos alguns pontos interessantes. Drogas novas, né? Sintéticas, muito material novo. Mas tem sido crescente, tanto que no último mês, no estado de Goiás, a Polícia Federal apreendeu 3, juntamente com essa força integrada que eu falei, a FICO, né? Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Teve apreensão de 3 aeronaves, 3 helicópteros. Outro dia tivemos apreensão de 1 tonelada, né? É algo que você... E aí tem sobre todos os aspectos, pelo aéreo, modal terrestre, aéreo. Tivemos hoje, acho que hoje ou ontem, com auxílio da Marinha, 1 tonelada no Amazonas também apreendido. Então é algo que a ideia da Polícia Federal é cada vez integrar mais para que não seja enxugar gelo, só apreensão, mas principalmente atingir o patrimônio, né, dos traficantes, porque independente de ficar ou não preso, você vai desestimulando essa atuação, sobretudo no estado de Goiás tem sido bastante incidente. Os casos, hoje tivemos vindo para cá, tivemos outra apreensão, tivemos questão patrimonial, lavagem de dinheiro, então tem sido crescente a atuação nesse quesito. Como que funciona a cooperação internacional do combate ao tráfico de drogas? Bom, essa droga ela sai de algum lugar e vai para algum lugar. Goiás, estrategicamente, a posição geográfica é interessante, né? Ela passa pelo Mato Grosso, e daí acaba passando muito por Goiás.
Então não é só a questão do tráfico passando, não só o consumo, mas sobretudo o tráfico, né? E isso tem essa abordagem internacional, tanto quando ele sai do país, quanto o mapeamento de onde essa droga está vindo, para onde ela está indo. Então, nesse sentido, o trabalho já no Brasil é um trabalho conjunto. Conjunto, cada vez mais. Tanto em âmbito nacional quanto regional, que a FICO tem sido muito atuante nesse combate ao tráfico. Bastante atuante. Dessas drogas novas que a senhora citou, né? O que a senhora pode destacar aí que causa mais preocupação hoje para a polícia? A preocupação maior é o acesso cada vez à idade, né, etária de adolescentes, e tanto na utilização deles como intermediário ou mesmo consumidor. É a preocupação maior. E isso demanda uma atuação mais célere, cada vez mais, porque hoje a gente brinca que todo tipo de crime ele tem uma ponta do cibernético, né? Seja para difusão, seja para interação, para aquisição. Nós temos casos de drogas enviadas pelo correio, né? Nossa! Porque quando você fala em entorpecente, você pode pensar numa tonelada, mas pode pensar também numa quantidade menor. Mínima, né? Então, tem sido bastante concentrado o trabalho da Polícia Federal nesse quesito, nessa... Delegada, entrando um pouco na vida pessoal da senhora, como que é ter um trabalho tão complexo e ao mesmo tempo ser esposa e ter 2 filhos? E como que é o relacionamento, assim, o que os filhos da senhora acham da profissão e como o seu marido também enxerga? Bom, eu amo o que eu faço, né? Eu não me vejo em outra profissão. Eu acho que isso influencia a forma como eles lidam com isso também. Eu falei que em determinado momento eu falei, bom, agora eu vou estudar, vou dar aula, vou... Mas você não consegue. Aí, outro dia brinquei com vocês que eu falei para minha filha estuda, precisa não ficar nessa correria. Mamãe, você adora o que você faz. Então, eles entendem muito isso e eles acabam participando. A forma como eu enxergo o trabalho reverbera na forma como a minha família, né? Eles falam... Mamãe, menos, agora há pouco, saí de uma reunião, eu nem almocei, fui direto na correria. Mas eles já acostumaram, lidam muito bem. Inclusive, em uma outra oportunidade, né, eu entrevistei a senhora e a senhora contou um caso do seu filho, a reação dele quando descobriu que a senhora era policial. Eu queria que a senhora contasse de novo essa história, que é muito legal. A ingenuidade da criança, ela demonstra o que é verdade, o que eu disse, a questão do percentual feminino pela atração das mulheres para a atividade da polícia. Hoje ele tem 13 e ela tem 11, meus filhos. E num determinado momento, lá atrás, eu não falava que eu era policial. Para questão de segurança, menino conversa muito, ia falar na escola, enfim, eu não falava. E aconteceu que um determinado dia eu precisei fazer um flagrante e levei ele comigo. Ele devia ter o quê? Uns 4, 5, por aí. E como eu disse, são colegas aqui, e daí ele ficou numa salinha lá com um colega e eu fui fazer a flagrante, tal. E um colega perguntou, você sabe o que sua mãe faz? Sua mãe acabou de prender uma pessoa, ela é policial. E ele ficou indignado, ele falou, minha mamãe, policial com esse cabelinho? Porque ele achava que o policial era aquele ostensivo, operacional, e aí esse dia que ele descobriu que eu era policial. Né? E isso demonstra essa visibilidade que muitas vezes pensam, policial é ostensivo, e não necessariamente. O leque de atividades dentro da polícia é gigantesco. E agora tem que gostar desse movimento. Eu falo que é um movimento, não tem 2 dias iguais. Uns gostam, outros não. Mas se você falar, para quem não gosta, também tem a opção da área lá em determinadas áreas, polícia administrativa, a parte de inteligência, enfim, tem para todas as áreas. E eles já se sentem assim influenciados pela senhora? O que a senhora percebe? Ele talvez mais agora, né? Com 13 anos. Então, outro dia nós temos uma atuação do GEPRED. O que é? 4 escolas estaduais estiveram, é um programa, né? Para levar essa conscientização nas escolas. Ele está dentro dessa perspectiva de conscientização de entorpecentes. Só que ele é um pouco mais amplo. E aí nós levamos essas adolescentes lá e eles ficaram impactados, porque verificaram as atividades, os peritos criminais, que é um pouco aquele dos filmes, né, DNA, não sei o quê, mas verificaram os papiloscopistas, que é a biometria. Então, presenciaram a questão dos cachorros, trouxemos os cachorros do grupo antibombas. Então, eles presenciaram e eles ficaram, nossa. Já os meus acostumaram, né? A gente brinca que acostuma, porque vê muito eu falando disso, às vezes...
eu chego animada, eu saía muito de madrugada, num flagrante, eu voltava, o telefone tocava, eu tinha que ir de novo. Eu falei, nossa, você tá de brincadeira, era verdade, tinha que voltar. Hoje, a condição da Polícia Federal, ela tá bem melhor, né? O efetivo está maior hoje, a quantidade. Mas lá atrás, os delegados ficavam uma semana de sobreaviso, o mesmo delegado. Aí você fala, o que é o sobreaviso? É escala? Não. Ele trabalha o horário de expediente, vai para casa, se chegar um flagrante, ele tem que voltar. Aí, em tese, tem o tempo de descanso, mas não dá, porque no outro dia tem outra atividade. Então, eles presenciaram muito isso e acostumaram. Isso mostra também que... Eu imagino, assim, que algumas pessoas pensam, mas uma mulher policial, ela tem que ser mais masculina. E não, a senhora representa uma mulher que é delegada e é super feminina e isso pode acontecer, né? Claro, claro. Hoje nós temos várias delegadas, acabou de assumir, vai ter inclusive a solenidade de posse, uma delegada como chefe da delegacia de Jataí. Uma mulher. Ela está grávida, né? Então melhorou muito a questão de atratividade da mulher para ser policial. Por quê? Antes, na minha época, eu fazia flagrante grávida, né? Até o dia de trabalhar um dia antes. Hoje em dia não, existe normativo em que a que está amamentando, ela não entra no sobreaviso, ela não entra na escala, então o horário diferenciado. Então hoje em dia tem muitas propostas legislativas ainda em andamento, né? Nós temos inúmeros avanços que acabam atraindo mais essas mulheres. Então hoje a quantidade de mulheres em Goiás é maior. Jataí nós temos uma delegada, Anápolis nós temos outra delegada mulher, Goiânia hoje nós temos, eu acho que umas 4 mulheres. Então tende a crescer, tem crescido essa participação feminina. A senhora falando sobre isso, a senhora acha que a mulher tem cada vez mais tomado seu espaço ou ainda tem um longo caminho aí para... Eu acho que tem um longo caminho, mas avançamos muito. O que eu observei com a estatística que eu estava levantando antes de vir? Apesar do percentual 18% em Goiás ser de mulheres, ainda é pequeno, elas assumem, e aí nós pegamos em percentual, elas assumem mais cargos de responsabilidade. Então, quando ela, talvez, para demonstrar, inclusive, né, o que eu disse, é mulher. Não, esqueça que eu sou mulher e vamos trabalhar. O que se pleiteia muito, e alguns falam, querem cota, querem... Não, esqueça o gênero e deixa a competitividade seguir livre. Quem conseguir, conseguiu. Esqueça essa questão de ser mulher ou não. Delegada, falando sobre essa questão da mulher, não querendo puxar, né, por sermos mulheres, mas a senhora vê alguma diferença na atuação do trabalho da mulher com o homem nessa área da polícia? Mas já puxando, porque a gente está no Alego Mulher, a gente pode. Como eu disse, a mulher, ela assume mais responsabilidades, talvez pela própria natureza, porque tem a demanda da casa, né? As mulheres, hoje em dia, cada vez mais, muitas vezes, ela cuida da família sozinha, né? São mulheres que separaram, outras optaram por não casar, outras optaram por não ter filhos. Então, é natural da mulher que ela assuma, que ela lide muito bem com essa múltipla tarefas, né? E com assumir responsabilidades. E a gente verifica isso em âmbito internacional. Eu falei sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos os 5, que é essa questão de gênero. O que acontece? Verifica-se que tem aumentado a quantidade de ingresso das mulheres, mas não na área política, é ínfima ainda. E aí nós temos alguns entraves que precisam ser levados em consideração. A mulher, a questão de participação na política, porque isso depende, eu vim perceber isso agora, com atuação mais específica. Precisamos de mais mulheres na política, por quê? Porque tem que entrar? Não, porque pautas femininas, inovações, sobretudo legislativas, nós estamos numa casa legislativa. E aí você fala, e por que eu preciso de inovação legislativa? A tipificação criminal, por exemplo. Bom, coloca-se numa lei algo que observa-se que não está resolvendo culturalmente. Então, nós precisamos tipificar para inibir um pouco. Então, é algo muito, muito concreto, essa ínfima participação. Nós temos municípios que não têm prefeitos, não, né? Nunca, não tem nem vereadoras. Nunca, exatamente, nunca, não tem nenhuma vereadora, né? Então, existe um pouco dessa invisibilidade da mulher, né? Não existe atrativo e visibilidade para ocupar posições estratégicas que mudem essa cultura, porque isso é cultural. Meu menino, quando disse, minha mamãe policial, a cultura dele era policial. Mesmo hoje tão pequeno, né? E o estado de Goiás, diga-se de passagem, quem é goiano sabe que culturalmente
é algo mais lento, essa questão da mulher assumir, né, posições de liderança, trabalhar fora. Então, eu acredito que seja um passinho de cada vez. Eu falo muito que uns plantam, outros regam e outros vão colher, né? Para eu estar aqui hoje, alguém teve que... minha mãe, por exemplo, é uma mulher extremamente... aquém, assim, do tempo dela, né? Meus pais são separados, eu fui criada, né? E eu fui criada pela minha mãe, ela é professora, e aposentou e continua trabalhando. Então, isso culturalmente mostrou que era possível. Ela era uma das maiores. Eu fui para o Maranhão, né? Eu tomei posse no Maranhão. Quando eu estava no Ministério Público Federal, eu trabalhei em Rio Verde. Então, lá atrás, eu disse, não, minha filha, não vai não, é perigoso. Não, vá, é possível. E isso eu percebo na minha filha. Ela é muito, eu brinco, nossa, eu falo pra ela, quando eu crescer eu quero ser igual a você, mamãe, você já é grande. Porque ela é muito mais assertiva, sabe? Eu acho que essa geração, então é algo que a gente, por isso eu digo do propósito. Eu não estou aqui só por mim, eu estou por elas, que ainda virão, como alguém já esteve por mim, né? Eu penso que quando você aceita uns desafios desses, é óbvio que você tem renúncias pessoais, isso é uma coisa óbvia, mas você aceita porque você acredita num propósito maior. Delegada, só antes da gente finalizar, essa questão que a senhora falou da legislação, a senhora comentou aqui nos bastidores sobre que em Brasília, lá só é permitido 10% de mulheres na PM. E aí isso precisaria de uma nova legislação. Exatamente. Bom, falando em questão normativa, hoje, na Polícia Federal, nós temos são 27 estados, 9 superintendentes mulheres e 2 diretoras. Isso é inédito. Nunca existiu essa quantidade de mulheres em cargos de comando dentro da Polícia Federal. Bom, vai permanecer? Não sei. Se muda o diretor, se muda... não existe nenhum normativo que incentive ou que... Então, nós precisamos de normativos para que não seja esporádico. Vamos supor, muda o diretor-geral, muda o ministro. Não, tira, não tem negócio de mulher, não, vamos todo mundo. Não existe, né? Estamos melhor que eu digo assim, do que a Polícia Militar do DF. Eu tive contato recentemente, porque teve um concurso lá e não preencheu o número de vagas que precisava. Mas lá tem um teto, só 10% pode ser mulher. E daí eles abriram um novo concurso público. E aí as mulheres que passaram nesse, não, mas nós passamos, precisamos prosseguir nas próximas fases. Não, já atingiu o teto, 10%. E aí tem que ter toda uma mudança normativa. Lá está previsto normativamente. Seja em âmbito de lei, seja em instrução normativa, portarias, tanto internamente quanto externamente. Já caminhando aqui para o final do nosso programa, eu gostaria que a senhora deixasse uma frase ou um pensamento que norteia a sua vida, já que a senhora disse no início do programa que a senhora trabalha com um propósito. Qualquer reflexão que a senhora poderia deixar para quem está nos acompanhando? Bom, eu acredito muito que, como eu disse, né, quando Deus abençoa uma pessoa, não é para ela. Em toda a história bíblica, e eu acredito muito nisso, todas as pessoas que assumiram, Débora, Esther, elas não assumiram para benefício próprio, elas assumiram para servir. Então, é desafiador extremamente. Muitas vezes eu pensei, mexer com isso não, ficar tranquila. Muitas vezes, né? Financeiramente não é atrativo, existem as renúncias, mas eu acredito que se Deus te der uma habilidade, se Deus te der um talento, é obrigação sua, é um dever seu, sobretudo. E eu acredito que dessa forma Deus vai abençoando, como eu disse, meus filhos, a próxima geração. Então, eu acredito que a partir do momento que você... Porque ninguém acorda e pensa, eu vou ser superintendente. Não tava nos meus planos ser superintendente. Sobretudo nesse segundo momento. Lá atrás, talvez sim, eu era do meu estado, mas depois, não vou mexer com isso, não. Só que aconteceu. E se aconteceu, vamos fazer da melhor forma possível. Fazer como não para os homens, mas para o Senhor. E, consequentemente, isso vai fluir, né? De forma que você faça com excelência. Delegada, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na TV Alego. Muito obrigada. O Alego Mulher fica por aqui, continue acompanhando a nossa programação e até a próxima.